Estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e, dando continuidade ao estudo, vamos compartilhar o texto do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Continuando, então, ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Então, vamos comentar esse parágrafo. Aí Emmanuel está nos convidando, né, para que a gente possa ouvir esse chamado de Jesus, para que a gente possa estar despertando para essa obra de amor, né? O trabalho existe, que a gente possa se engajar nesse trabalho do bem, aos mais necessitados, que é o nosso, muitas vezes o necessitado somos nós mesmos, né, meu irmão, meus irmãos? Quando a gente fala assim, questão de trabalho no bem, né? A nossa própria reforma íntima é esse trabalho no bem, o nosso melhoramento, né? E esse trabalho, né, o trabalho do bem comum é sempre útil, deixa as nossas consciências leves, né? A gente trabalha com alegria, com satisfação, a gente vê esse exemplo que a Dorô trouxe para nós hoje, né, e que nós muitas vezes também realizamos, como é gratificante, como é bom a gente ver, né, o sorriso nas pessoas quando a gente está auxiliando. Não é porque a gente está se sentindo melhor, não, nem superior, isso é algo assim natural, é assim, uma coisa maravilhosa que a gente recebe quando a gente vê que tem alguém ali na rua, né? E você oferece uma água, como o Flávio oferece, todos nós, e oferece um biscoito, um pão. Isso volta para a gente uma energia tão maravilhosa, não é? O trabalho do bem é isso, traz isso para a gente. E Emmanuel está nos convidando para isso, como Cristo sempre nos convidou, que a gente bote a mão na massa, né? Coloque a mão na charrua, porque o trabalho existe, então não vamos deixar para depois. Vamos fazer o que a gente pode fazer aqui e agora, né? E como a gente está vendo aí no nosso bate-papo de hoje, olha as necessidades gritantes aí. Por que não fazer, né? Por que vamos ficar no nosso lar, na nossa zona de conforto, no nosso ventiladorzinho, quando a gente vê os irmãos na rua passando tanta necessidade, né? Temos que fazer a nossa parte. Vamos seguir esses apelos que a doutrina espírita traz para nós e hoje, aí, pelo convite do nosso querido Emmanuel, né? Esse parágrafo é o famoso mente vazia, oficina do diabo, né? É o que ele bota ali, né? Que a gente esteja sempre no trabalho de edificação para que não exista lugares vagos que sejam inúteis e ruinosos para a nossa consciência, né? Que é o que acontece. Geralmente, quanto mais a gente deixa o nosso tempo vago, ocioso, sem pensar no trabalho, no bem, né? Sem usar essas oportunidades que a gente tem, que a gente sabe o quanto a vida nos toma o tempo, assim, no trabalho normal mesmo, né? Nas nossas tarefas de trabalho profissional, filhos, escola, estudos, faculdades, etc., já tomam tanto do nosso tempo. Se a gente não aproveitar o tempo que a gente tem vago para também nos dedicarmos, como agora, né, ao estudo, ao evangelho e principalmente à prática do bem, se a gente usar esse pouco tempo que às vezes nos tem só na ociosidade, a gente vai estar abrindo espaço para essas ruínas, né? Para o que não presta, para algo que vai prejudicar certamente o nosso caminho, a nossa evolução. É sim, no nosso dia a dia a gente já consegue perceber isso. A gente fica um pouco ocioso, começa a ouvir pensamentos muitas vezes que não são bons, e aí está na hora de, né, substituir, né, isso? E se deixar, os pensamentos ruins vêm e querem tomar conta. E aí, daqui a pouco a gente está com dor de cabeça, se preocupando com o que não tem que se preocupar, porque às vezes são coisas tão tolas, tão fúteis, né? E então vamos povoar os nossos pensamentos com coisas boas, né? Que tem muita coisa boa para a gente pensar e realizar. Né, João? Tem. Hoje em dia você tem tudo na mão, você tem o YouTube aí da vida aí, você tem a internet.
Você tem a Rádio Rio de Janeiro, você tem, não consigo ler livro, não tenho tempo. Não tem problema, você não lê o livro. A Janete tem a oportunidade de colocar o Estudo da Tarde, Mensageiros, é um livro. É um livro, assim, você seguir capítulo a capítulo, aquilo ali é um livro que eles tiveram a oportunidade de trazer para a gente, né? As pessoas lá que estão dando aula para a gente, assim como também você baixa os arquivos aí na internet, aí, com essa facilidade que nós temos, né? De estudar, de escutar palestras. Nossa, é mesmo. É um mundo, né, Flávio? É um mundo. Não tem não posso, o que nem o Vitor falou, está meio complicado, não sei o quê, tem muitos a fazer, não tem problema. Você vai lá, senta no teu cantinho, faz uma oração, tá entendendo? Escuta lá a Rádio Rio de Janeiro. O programa não é legal lá no Rio de Janeiro, tá dando negócio de Esperanto. Eu ainda não entendi Esperanto. Então você vai lá para o YouTube, né? Você vai para outro lugar. Então você tem como crescer, aprender. Agora, o que falta é o quê? Aquilo que a gente sempre coloca, é a vontade. Tá tão... não sei. E hoje em dia, você não tem mais nem aquele, para não dizer que é meio complicado, né? Porque aqueles fones de ouvido, né? Que tinha um negocinho aqui. Hoje não, você tem um negocinho, um aparelho que você põe no... Você pode fazer qualquer atividade, né? Acho que é Bluetooth, né? Por Bluetooth. É, Bluetooth. Vai para lá, acabou, vai lá para lá, vai fazer, né? Bota aquele negocinho no ouvido. Então não tem desculpa. Né? Não tem desculpa, né? Bota o telefone no lugarzinho onde tem um alcance próximo. Né? E você também não incomoda a outra pessoa, né? Que pode estar do teu lado. Você bota o teu fonezinho, vai fazendo alguma... Até uma atividade dentro de casa, lavar uma louça, fazer alguma coisa. Você bota o fone, bota lá na palestra o que você quer ouvir e está fazendo suas atividades e está ouvindo. Isso né? mesmo, isso é muito bom. Gente, é maravilhoso. A tecnologia nos ajuda bastante. E isso afasta, né, as influências ruins, isso afasta, né? Não é? Isso mesmo. Porque você bota a sintonia em outras coisas, senão você começa a ficar pensando nos seus problemas, preocupações normais até, e daqui a pouco você está meio com a mente cansada, né? E se houver realmente... Todos nós temos preocupações, nós temos família, temos filhos, temos neto e vizinho, amigos. Então, sempre a nossa cabeça está lembrando de uma coisa, está lembrando de outra. A gente também, saúde, essas coisas. E aí, esse acompanhamento faz com que você, pelo menos naqueles momentos, fique com a mente mais bem vibrada, né? Entre uma preocupação e outra, a gente vai alimentando a nossa mente com coisas boas. E as notícias, né, que chegam, mesmo que você não ligue para ficar ouvindo, te contam, né, no elevador do prédio. Oh, meu Deus do céu, sobre essa guerra, essa loucura toda. Então, e a cabeça vai ficando cansada com isso. Né? É verdade. E a vibração da gente baixa, né? Baixa. Daqui a pouco a gente está deprimida e sabe por quê. Porque tem uma coisa que vai acontecer, né? A qualquer hora, né? A gente tem que estar preparado. Será que nós estamos preparados? Um dia o pai vai chamar. A qualquer hora Deus vai chamar. E aí, nós estamos preparados? Como é que o espírita vai... Como é que o iniciante ao espiritismo vai chegar lá no plano espiritual? Nós somos iniciantes, né? Ao espiritismo vai chegar no plano espiritual. Olha, a gente tem que A gente está tentando, né, Flávio? A gente está tentando, né? A qualquer hora o pai chama. Né? Vai te chamar daqui a 1 hora, pode chamar daqui a 100 anos, mas uma hora vai chamar. Acho que é isso que o último parágrafo vai falar. Essa coisa aí que você está tocando, Flávio. Então, vamos para o último parágrafo. Então, vamos lá. Daqui a 100 anos é difícil, né? Acho que ninguém aqui tem idade para viver mais 100 anos, não. Já é difícil quando parte do zero, né? Bem, e aí Emmanuel vem falando para nós: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias.
Olha aí, ele chamando, puxando a nossa orelha de nós encarnados, né? Então, o que ele vem dizendo aí? Ele vem nos convidando para que a gente acorde, né? Nós que estamos encarnados, né? Para que a gente aproveite essas oportunidades de crescimento espiritual, trabalhando na seara do Cristo, porque quando nós estamos dormindo, né? Para essas verdadeiras tarefas redentoras, a gente sofre realmente influências perniciosas, né? Da materialidade, das futilidades, dos supérfluos, dos apelos da matéria, que a gente sabe. Se a gente não desenvolve para o nosso lado espiritual, a gente acaba se deixando envolver pelo lado material. Então, nós precisamos, né, deixar imperar em nós essa espiritualidade, que nós somos essa espiritualidade, né? Nós somos esses espíritos, né? Deixar fluir a nossa essência, porque somos esses espíritos imortais, e não perdermos jamais essa conexão com a nossa casa verdadeira. É aí que eu falo, né, Fábio? Porque de uma hora para outra, realmente a gente vai estar voltando para casa. Então, a gente tem que estar, assim, vivendo aqui na matéria, não é? Usufruindo daquilo que é importante para a gente precisa, né, se alimentar, se vestir, estamos na matéria, mas que a gente não perca essa conexão com a verdadeira vida, né? Com a nossa casa verdadeira, que a gente daqui a pouco está voltando para lá. Então, essa nossa vida tem que ser assim, vivendo. E quando a gente faz esse bem, que a gente tocou tanto nessa noite, nessa questão da caridade, de fazer esse bem, a gente está com essa sintonia no alto, né? Fazendo bem, a gente está vivenciando os ensinamentos de Jesus, a gente está em sintonia com os espíritos de luz. Eles ficam felizes, Jesus fica feliz quando a gente está, né, se dedicando a esse trabalho no bem, né? Porque daqui a pouco a gente vai realmente voltar. Então, eu acho que mesmo com a nossa inexperiência como espíritas, né, mesmo iniciando, né, nesse espiritismo, nessa doutrina tão maravilhosa, mas a gente se dedicando a essa tarefa do bem, a esses estudos, né, a gente está realmente assim, não é? Ajudando e preparando esse nosso terreno para que quando a gente regresse, a gente possa ver assim minimizada aquela nossa perturbação que nós passaremos, logicamente, né? Quando a gente retornar, todos nós passaremos por esse estágio de perturbação. Mas olha só a bagagem que a gente vai estar levando, né? É isso. Opa. Temos as nossas imperfeições, temos, mas a gente também está fazendo coisa boa. Então, quanto mais a gente faz o bem, mais a gente sente vontade de fazer. Então, isso é uma coisa que a gente vai estimulando a nós próprios e a outras pessoas à nossa volta. E isso é uma boa bagagem que a gente está colocando na nossa mala para esse retorno, para a nossa verdadeira vida, né? Isso não quer dizer que a gente não vai errar, não é isso? Somos ainda imperfeitos? Somos. Mas já temos essa consciência de que nós queremos ser pessoas melhores. Nós temos consciência daquilo que nós temos que fazer, que precisamos fazer e que nos faz muito bem. Então, isso já é, assim, uma boa bagagem para a gente amenizar o que a gente vai levar de não tão bom, né? É isso, mas gente. Se a gente olhar para trás, né, em outras vidas, né, ou nessa mesmo, né, mas cada um que faça sua autocrítica até onde possa fazer. Antigamente, nós não pensávamos fazer o bem. Quando pensávamos de uma maneira X. Com o conhecimento espiritual, hoje a gente já faz o bem com conhecimento Y, né, de uma intenção Y. E outra coisa, como você falou, como eles colocam também, né, nos mensageiros, né, aqueles dois apresentadores falam que eles fazem o culto do lar. Então, eles colocam até um exemplo, quando eles fazem o culto do lar num prédio de, sei lá, 16 andares, eles falam dessa maneira assim, metafórica, e eles fazem, todos os andares se beneficiam do culto do lar. Quando você faz o culto do lar na sua casa, o quarteirão todo se beneficia. É verdade. Você faz esse quando a gente tem a oportunidade de fazer, olha quantos espíritos estão na sua casa, na casa do Vitor, na casa de cada um, na minha casa, escutando, tentando estudar isso aqui da mesma maneira, já que eles não tiveram oportunidade.
ou são trazidos até aqui por uma maneira de poder até intensificar um estudo a mais, ou então começar a engatinhar o estudo do espiritismo, já que eles estão na parte espiritual. Então, a compreensão deles vai ser um pouco melhorada. O que eu quero dizer é que o estudo, o ato instrutivo, construtivo, benéfico, sempre vai beneficiar aquela rua, aquele quarteirão, aquele bairro, vamos botar dessa maneira. As pessoas que estão em volta. Então, como você fala, você vê como o bem faz bem. Né? Como o bem é contagiante. Como o bem faz bem, vamos falar assim. Como o bem é bom. Né? É bom ser bom. Tudo bem, existem os contratempos, né? Para fazer o bem, existem os contratempos também, mas a gente tem que lutar com esses contratempos, sabemos. Mas existem os contratempos para o bem, mas o bem sempre vai prevalecer, porque o bem está do lado de Deus, e não tem ninguém maior do que Deus. É simples. Entendeu? E é tão bom vencer esses contratempos, né? O bem traz alegria, né? O bem traz alegria, né? Traz paz. Isso. É muito bom, é muito bom. Vale a pena investir. O João levantou o dedinho que eu vi há um tempo Oi, atrás. João! Fala aí, João! A companheira abandonou o bar. Não, deve estar preparando algum suquinho para o jantar. Receitinha especial. Eu acho também o seguinte, eu acho que fazer a caridade, fazer o bem, a pessoa tem que fazer de coração limpo, aberto, puro. Porque senão, se você for querer fazer só porque os outros estão fazendo, ou porque você quer que os outros vejam o que você está fazendo, quando chega a hora da noite, o corpo a alma, o espírito vai se desprender do corpo, né? Vai sair, vai lá para o plano espiritual, vai justamente para o caminho oposto ao que você está querendo mostrar aqui que está fazendo. Não vai adiantar de nada. Mas você sabe, João, que às vezes a pessoa começa fazendo só para, de repente, até para aparecer. Ontem, até no centro, na palestra da Kátia, teve uma das imagens que era caridade material e caridade moral, né? Então, teve uma imagem que a pessoa fazendo bem e tirando uma foto, assim, né? Um selfie, aí botando assim, essa vai para o Facebook. Mesmo assim que você comece querendo aparecer, querendo fazer, né? Mas, se você continuar insistindo, você vai ser contagiado por esse mesmo bem que você... No começo, que só... eu vou mostrar para o pessoal como é que eu sou bonzinho. No começo é assim, mas deixa ser, não é? Porque acaba se envolvendo com as outras pessoas que estão trabalhando de uma forma sincera. Logicamente, que é como você está falando, né? No começo, se você não está sendo muito sincero, se você está sendo até hipócrita, realmente, quando você dorme, você vai desdobrar, você vai para os locais que você realmente tem a sintonia. Mas é muito importante que comece. Muitas pessoas começam assim, até muitas vezes empurradas. Vamos, aí tá, eu vou lá, você está me perturbando tanto que eu vou fazer esse bem aí que você está falando. Mas depois pega o gosto, né? Porque é o que a gente está falando, bem contagia. Daqui a pouco vai voltar para casa se sentindo tão bem, pensando assim, caramba, como eu estou me sentindo bem nessa tarefa, achei que ia ser chato, mas como eu estou leve, entendeu? Quer dizer, tem que começar, né? Para depois... E eu ainda vejo, eu já coloquei aqui, eu ainda vejo mais um lado positivo. Eu penso assim, tá? Eu entendi o que o João colocou, entendi também o que a Janete está colocando. Mas ainda acrescento mais um lado positivo. Aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquelas pessoas que receberam aquele bem material, seja lá uma água, um pão, um café, seja lá o que foi dado, momentaneamente, naquele momento ali, vou botar momentaneamente, no momento é complicado, momentaneamente ali, né? Naquele exato momento, ele conseguiu saciar um problema orgânico dele. Digamos se fosse fome, frio, não é? Problema. Algum benefício foi dado para ele por Deus, né? Mesmo por essa pessoa que quer tirar selfie, né? Não tem problema. A selfie depois vai ser apagada, como a Janete falou,
aos poucos, ou ela abandona ou ela se contagia. Ela vai ter duas opções dessa pessoa. E isso, tomara que se contagie, né? Na maioria das vezes se contagia, e a selfie vai ser abandonada. E depois, mais lá na frente, ela vai ficar com vergonha da selfie que ela tirou. E vai apagar a selfie. E vai mandar todo mundo apagar a selfie, porque ela vai se sentir envergonhada. Porque ela vai começar a ser tocada. Né? Ela vai começar a ser tocada pelo trabalho, pelo sentido do trabalho. Mas, naquele momento que aquelas pessoas se beneficiaram, foi ótimo, mesmo com selfie e tudo, jornal, não interessa, porque ali resolveu momentaneamente o problema dos assistidos. Eu sempre coloco ainda essa maneira de observar as coisas, tá entendendo? Porque quem foi agraciado ali naquele momento, opa, ele não quer nem saber como veio, de onde veio, não sei o quê, ele quer saber do recebimento. Pode ter sido higiene, pode ter sido comida, pode ter sido um cobertor, pode ter sido uma roupa, mas beneficiou ele ali. Deu para entender agora? O problema da selfie dela é mais tarde com Deus. Aí é outra história. E as pessoas gostam tanto de aparecer por um monte de coisa inútil que não presta, que não vale nada, pelo menos essas que estão querendo aparecer através da caridade já é um primeiro avanço, porque, como o Flávio falou, quem recebe está recebendo o que precisa e está sendo beneficiado, né? Lógico que, como o João falou, não é o ideal, está errado, tá? Você está, principalmente aqueles que de alguma forma chegam a fazer esse querer aparecer de uma forma que humilha aquele que está recebendo. Aí está mais errado demais, ainda, né? Aí está mais errado. Mas, tipo assim, quem está totalmente mergulhado na perversidade, no egoísmo, no erro, e pelo menos já começa a transformar esse movimento em caridade, foi como vocês falaram, né? Até porque se a pessoa se manter naquela hipocrisia por muito tempo, ela vai parar, ela vai largar. Ela não vai, porque ela inevitavelmente... Ou se contagia ou larga, não tem jeito. Eu lembrei da musiquinha lá do Bezerra, né, Doroteia? Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Não é? Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Vou levar essa musiquinha lá para o centro. A música que as crianças cantam. É da evangelização. Mas é linda, é linda. De letra muito simples, a melodia é agradável. Mas de um significado profundo. E assim, que vocês estavam falando também com relação a quem recebe, né? Essa pessoa, naquela hora que ela recebe essa ajuda, mesmo que seja de uma pessoa não tão sincera, mas ela vai emanar uma energia boa para aquela pessoa que está doando. Né? Mesmo que eu tenha ido de forma forçada ou querendo aparecer, sei lá, mas ela vai receber essa energia boa. E se ela realmente estiver receptiva, isso vai fazer a mudança nela, vai transformar o interior, entendeu? Ela não esperava receber sorrisos, aquela coisa boa vindo em direção a ela. Então, o bem sempre retorna coisa boa para a gente, mesmo em quem não queira fazer o bem realmente de coração, né? Mesmo que seja para aparecer, mas o resultado é sempre bom. Fazer o bem é bom, como é? Fazer o bem é bom. Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. E é verdade. Em relação ao que o Vitor falou, da forma como é dada, né, para não causar uma humilhação, eu, quando era adolescente, na fase de adolescente, na fase, sei lá, uns 13, 14, 15 anos, eu morava do outro lado da Penha, né, ali do lado da rua de Getúlio Vargas, na rua Gurupá. Então, ali tinha uma família que tinha uma condição financeira muito boa. Não eram ricos, mas eram muito bons, muito bem abastados. Aí eu me lembrei com os estudos atuais, né? Com os estudos do espiritismo, né? Aí eu comecei a confrontar. Então, na época, lá atrás, né? Eu já achava aquilo ali um absurdo. Então, que bom, né? Eu já tinha o discernimento de alguma coisa está errada no ato deles.
Eles chegavam numa época de São Conforme Damião, e as pessoas ali, ó, você tem uma comunidade ali muito próxima, né, do outro lado da rua, ou da Caixa d'Água, atrás do Hospital Getúlio Vargas. Então, as pessoas desciam para pegar brinquedos, né, doces, né, como até fazem até hoje. Né? E eles pegavam, como eles tinham uma condição financeira muito boa, eles começavam a jogar moedas. E era aquela briga assim absurda, né, para pegar moedas. Como se fosse moeda de 50 centavos, R$1 hoje, a moeda que nós tínhamos de maior valor seria de R$1. Aí eu ficava olhando assim, falei, cara, tá tudo errado. Isso aí é muito humilhante. Eu já tinha esse pensamento, esse discernimento. Isso é muito humilhante fazer um negócio para essas pessoas. E as pessoas, parecia, sabe o quê? Parecia no tempo do Coliseu de Roma, né? Os romanos fazendo aquilo com os cristãos, né? Sem a morte, mas humilhando daquela maneira, como a gente sabe pela história, né? Bíblica, principalmente. Então, ele jogava aquilo ali, as moedas, e as pessoas se aglutinavam, pegavam, amontoavam, batiam, brigavam para pegar moedas. Aí eu falei assim, cara, isso é muita humilhação. É algo assim absurdamente. Mas por quê? Eles tinham uma condição financeira dele. E o pior, eles ficavam em cima do muro rindo. Gostavam daquela situação, daquele momento, né? Que para eles era um momento de êxtase, né? É a maior prova, uma das maiores provas da humilhação do ser humano. Ficava olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. A gente vai aprendendo, né, vendo que hoje, né, eles vão, mais tarde, eu não sei se eles estão vivos, apesar que acho que eles já estão desencarnados, porque eu tenho 60 anos, eles já tinham 20 anos, mais do que eu, 30 anos, então acho que eles já estão desencarnados. E agora, como é que eles vão se encontrar no plano espiritual? Com esse ato aí realmente impensado? É complicado, né? E isso também, se eles não tinham conhecimento espiritual. Se tivessem, não teriam feito isso. Ou eu penso assim que não teriam feito isso. Tem muita gente aí que bota a Bíblia debaixo do braço e faz cada atrocidade, né? Como foi colocado por você lá no primeiro parágrafo, fala cada coisa e faz cada coisa e tem a Bíblia debaixo do braço. O ser humano é complicado, né? O Jorge está pedindo para eu falar um exemplo aqui. É que ele fica escondido aqui, o meu... Não é obsessor, não, é meu mentor. Cadê a cabeça voadora? Cadê? Aparece aqui a cabeça voadora. O mentor. Ele está lembrando aqui de um irmão que ia lá só para esperar, no caso, a companheira, né, a esposa. E aí o Jorge começou a conversar com ele, aí ele entrou, e aí começou a conversar sobre o trabalho da rua, vamos, é legal, vamos entregar. E ele, não sei se vou, não sei se quero. Aí foi e gostou tanto, que já não deixava de ir, né? Que a gente está falando, ele foi pegando gosto. Porque às vezes a pessoa fala, mas deve ser muito chato esse negócio de entregar comida na rua, dar trabalho, e chegar perto de irmão de rua. A gente mesmo cria tantas situações na cabeça da gente, mas a gente precisa ir lá para ver. E às vezes precisa só de um empurrãozinho. E aí ele foi e se contagiou, né? E gostou, foi tocado por esse trabalho. E depois não quis mais parar. Então, são esses exemplos tão maravilhosos. Acho que todos nós, né? Fomos também assim no começo, né? Para tentar ver qual que é. Qual que é? Vamos ver qual que é esse trabalho. E a gente acabou gostando. É isso aí. É a contribuição do Cabeça Voadora. Nosso querido Jorge. Nos bastidores. Contra a regra. Ele fica nos bastidores. Bem, então, acredito que estamos no fim do nosso estudo da noite de hoje. Semana que vem sou eu, então convido a todos a fecharmos os nossos olhos para fazermos a nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade da Casa de Emmanuel, que nos intui nesse estudo, nos intui as ideias, que possamos colocar tudo que a gente estudou aqui em prática em nossas vidas, tendo mais atenção àqueles que sofrem à nossa volta, saindo um pouco da nossa bolha, do nosso egoísmo familiar, e também olharmos mais
aos nossos próximos, aos nossos vizinhos, àqueles que estão cruzando com a gente na rua, no transporte. Olhar, né? Ter um olhar mais sensível pela dor e o sofrimento do outro, que possamos sempre estar em sintonia para receber essa intuição. Que Jesus abençoe a todos nós e graças a Deus. Obrigado a todos. Um excelente final aí de semana, um fim de semana e até semana que vem. Até semana que vem. Final de semana. Tchau, gente. Tchau, João, Flávio, Luana, Dorô, Vitor.